Bom, eu estou aqui no aeroporto aguardando meu voo. Enquanto eu gravo isso, existe uma coisa muito interessante aqui, nesse lugar. Aqui tudo aponta para o movimento. Pessoas chegando, pessoas partindo, voos atrasados, conexões perdidas, portões fechando, enfim. Os destinos vão mudando. E ninguém acha estranho quando o passageiro ele perde um voo e precisa reorganizar a rota. Você procura outra possibilidade, você recalcula o tempo, você entende o prejuízo e vai seguindo a viagem. O que seria absurdo é perder um voo às 8 da manhã e passar o restante do dia sentado, olhando para o portão fechado, tentando convencer o avião a voltar. Só que emocionalmente, nós fazemos isso o tempo inteiro. Existe uma diferença muito importante entre responsabilidade e condenação. Responsabilidade é você conseguir olhar para trás e dizer: bom, eu participei disso. Eu poderia ter escolhido melhor, eu ignorei os sinais, eu não sabia o que eu sei hoje, eu errei. Acontece. A condenação é você transformar essa consciência em uma sentença sobre quem é você. Enquanto isso acontece, você começa a dizer: bom, eu fracassei e eu sou um fracasso. Você deixa de reconhecer que tomou uma decisão ruim e começa a desconfiar da própria capacidade de decidir. O acontecimento ele deixa de ocupar um espaço na história e passa a preencher o livro inteiro. E isso é muito perigoso porque o passado ele tem uma função extraordinária quando ele se transforma em informação. Ele mostra padrões, ele revela fragilidades, ele expõe o quão ingênuo a gente é. Ele ensina sobre limites também. Só que o passado ele se torna destrutivo quando ele deixa de ser informação e passa a funcionar como uma identidade. E talvez você precise entender uma coisa: a pessoa que tomou algumas das piores decisões da sua vida, ela não possuía todas as informações, às vezes ela não tinha recurso, maturidade, repertório, consciência que você possui agora. Isso, óbvio, não elimina a responsabilidade. Muito pelo contrário, significa que o aprendizado ele precisa aparecer na qualidade das suas próximas escolhas e não na quantidade de culpa que você está tentando carregar. Porque arrependimento sem mudança é apenas um sofrimento sofisticado, tá? E eu digo mais, você pode passar 3 anos se culpando por uma decisão e continuar exatamente no mesmo lugar. Você pode passar 3 dias analisando o que aconteceu, compreender o padrão, corrigir o comportamento e nunca mais repetir aquilo. Quem mais aprendeu? Um fato é que nós fomos ensinados a imaginar que demonstrar arrependimento significa sofrer muito pelo que aconteceu. Nem sempre isso funciona. Às vezes, a demonstração mais profunda de arrependimento é você construir uma vida que aquela versão de você ainda não sabia construir. Talvez tenha sido um relacionamento, e aí você aprende a reconhecer os sinais que você ignorava. Talvez tenha sido dinheiro, então você desenvolve um critério antes da próxima oportunidade. Talvez tenha sido uma sociedade, uma amizade, um projeto ou uma decisão profissional. Pare de usar energia tentando editar uma cena que já aconteceu e comece realmente a investir essa mesma energia em desenvolver a pessoa que tomará a próxima decisão. Porque é aqui que a sua história ela realmente pode mudar. Não no momento em que você descobre uma maneira de apagar o passado, até porque isso não existe, mas ela muda quando o passado perde o poder de escolher por você. Tem gente que foi rejeitada uma vez e passa 10 anos recusando oportunidades antes de alguém recusá-la novamente. Tem gente que perdeu dinheiro e depois chama o medo de prudência. Tem gente que foi traída e passa a interpretar controle como proteção. Tem gente que fracassou publicamente e passa a construir uma vida bem pequena o suficiente para nunca mais correr o risco de sentir vergonha. Percebe? O erro, ele terminou, mas o comportamento criado para evitar o outro erro, ele continuou governando a vida da pessoa. Isso acontece muito com todos nós. É por isso que eu digo que o seu próximo passo pode ser muito mais importante do que o último erro. Não porque o passado seja irrelevante, porque ele realmente importa. Algumas escolhas, elas produzem consequências muito sérias. Algumas exigem reparação, algumas deixam cicatrizes que não desaparecem porque você decidiu seguir em frente. Só que nenhuma reparação verdadeira acontece quando você permanece psicologicamente
ajoelhado diante daquilo que aconteceu. Você repara assumindo, você aprende compreendendo e você honra o aprendizado escolhendo diferente. Daqui a alguns minutos eu vou terminar o cafezinho que eu estou tomando aqui, vou levantar dessa cadeira e vou embarcar. E talvez seja exatamente essa imagem que eu gostaria que você guardasse desse vídeo. Existem momentos em que a vida não permite que você volte ao ponto de partida. O portão realmente fechou, algumas oportunidades realmente acabaram, algumas pessoas realmente foram embora, algumas escolhas realmente tiveram um custo. E maturidade é você conseguir aceitar isso sem transformar perda em paralisia. Você não precisa gostar do que aconteceu. Você não precisa romantizar o sofrimento. Você não precisa dizer que tudo acontece por uma razão para encontrar um significado, mas você precisa decidir o que você vai fazer com aquilo que você sabe agora nesse momento. Porque daqui para frente existe uma pergunta muito mais poderosa do que como eu pude fazer aquilo, meu Deus? A pergunta é: quem eu preciso me tornar para continuar escolhendo a partir daquela versão de mim? Essa pergunta muda tudo. Ela tira você do tribunal e coloca você novamente na estrada. Talvez hoje você não consiga corrigir 10 anos, recuperar tudo que você perdeu ou enxergar exatamente onde estará daqui a 5 anos. E tá tudo bem. Você não precisa controlar o destino inteiro, você precisa apenas parar de entregar o volante para a versão sua que ficou lá atrás. O seu último erro, ele merece uma análise. Talvez mereça até um pedido de perdão, não sei. Talvez mereça uma reparação. Certamente merece um aprendizado. Mas ele não merece governar o restante da sua vida. Então termine o seu café, aceite o que precisa ser aceito, corrija o que ainda pode ser corrigido e você vai continuar, porque talvez a decisão mais importante da sua história não esteja atrás de você. Talvez ela seja justamente a próxima. Eu te encontro, é claro que você já sabe, no próximo vídeo.